Olá, seja muito bem-vindo ao canal Foco na EBD. Estaremos estudando a revista da editora Betel Dominical, primeiro trimestre de 2023, cujo tema é Marcos e o seu Evangelho. Lição 2. Um coração de servo. Textual. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Verdade aplicada. Precisamos atentar para Jesus Cristo como nosso exemplo maior de vida comprometida com o serviço conforme o plano divino. Objetivos da lição são 3. Tópico 1. Destacar Jesus como servo enviado por Deus. No tópico 2. Apresentar Jesus como o servo exemplar. Tópico 3. Mostrar que devemos servir a Deus e ao próximo. Texto e referência está inserido no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 30, 31, 32, 33, 34 e 35. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegando em Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12, e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. Também temos a leitura complementar, que é um versículo para cada dia da semana. Depois você volta o vídeo e anota que vai valer muito a pena para enriquecer o estudo dessa lição. Os hinos sugeridos pela lição esta semana é 212, 225 e 418. Motivo de oração dessa semana. Ore para que possamos servir ao Senhor com alegria. Introdução. As reflexões seguintes nos farão ver que, no Evangelho de Marcos, Jesus, em seu ministério, teve o cuidado de nos ensinar quão admirável é, entre os seus discípulos, a disposição para servir. Na introdução, meus irmãos, nós vimos a mensagem que Jesus queria passar para os seus discípulos, não só para o discípulo, mas para nós também. A importância de servirmos. Tópico 1. Jesus, o servo enviado por Deus. A temática que nós propomos a reintroduzir no centro do nosso estudo é procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Nesse tópico 1 eu destaquei uma parte muito importante que eu achei que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ou seja, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E, infelizmente, no dia de hoje, nós vemos muitos homens querendo ser servidos, querendo seu destaque, querendo sempre estar em evidência. Se não citar o seu nome, muitas vezes fica chateado e até mesmo bem desviado da presença de Deus. E nós vemos hoje em dia, infelizmente, que as pessoas geralmente são consagradas e não sabem o motivo real por que está sendo consagrada. Nós devemos entender que nós, quando somos consagrados, nós viemos para servir e não para ser servido. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Ou seja, ele tomou a forma de servo, preferiu ser servo. Servir é melhor do que ser servido. Nós podemos aprender com essa lição. Tópico 1.1. O servo cheio do Espírito Santo. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João, no Jordão. Marcos capítulo 1, versículo 9. Nós vimos aqui, antes de Jesus seguir em sua missão, ele foi batizado por João, e após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, e nunca o abandonou. Essa é a importância de buscarmos a presença do Espírito Santo antes de tomar uma iniciativa. Tópico 1.2. O servo que foi tentado e venceu no deserto. Dizem que o deserto é a escola de Deus. É verdade.
Podemos verificar isso no Evangelho de Marcos, que ocupa uma narrativa nos fazendo ver que, no início do ministério de Cristo, ele precisou passar pelo deserto. Fica aqui uma observação: se Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás no início da sua missão, o que levaria nós acharmos que seria fácil também no início da nossa caminhada? De repente você está passando uma grande luta na sua vida, como foi falado na primeira lição na semana passada. Do início ruim a um fim honroso. Deus na verdade quer te honrar, meu irmão. Deus quer te abençoar. Confia nele e no mais ele fará. Tópico 1.3. O servo perseverante na oração. Para Jesus, a oração era uma parte muito importante de sua comunhão com o Pai. E conosco também não é diferente. A chave da vitória está na oração. Temos o exemplo de Daniel. Assim que o decreto do rei saiu, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Está lá escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Tópico 2. Jesus, o servo exemplar. Jesus é nosso referencial de servo. Podemos dizer sem medo de errar que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que Jesus Cristo. A introdução do tópico 2 nos deixa bem claro que Jesus Cristo é a única referência que devemos seguir. Quando estivermos atravessando alguma adversidade na vida, nós podemos parar e pensar: se fosse Jesus, o que ele faria? Tópico 2.1. Jesus, o exemplo a ser seguido. Jesus, nosso perfeito mestre, nos ensinou por palavra e exemplos o significado de servir sem reclamar. Não basta ser servo. Devemos fazer a obra de Deus com carinho, com amor. Ainda no tópico 2.1, ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até o dia de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. Ou seja, ele não faz exceção de pessoa ou de classe. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tópico 2.2. Jesus, exemplo de obediência. Em toda a ação de Jesus, presenciamos como ele sempre foi obediente ao Pai. Se Jesus foi obediente ao Pai, meus irmãos, devemos ser também obedientes aos nossos líderes. Independente da circunstância, nós devemos obedecer. A obediência é a base do cristão, é a base do crente que deve servir a Deus. Não podemos esquecer de mencionar que a desobediência é a raiz de todo pecado e miséria. Tópico 2.3. Jesus, nosso exemplo de submissão. Como nos mostra este evangelho, Jesus em nenhum momento se insubordinou à vontade do Pai. Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Devemos ser fiel, irmão, até a morte. Não é ser fiel só na abundância, mas também na dificuldade, nas lutas do dia a dia, e sim confiar no Senhor, sermos fiel até a morte. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 23, diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Seja fiel no pouco, que no muito colocarei. Possamos lembrar que o pouco com Cristo é muito, e muito sem Cristo não é nada. Jesus Cristo nos ensinou grandes lições sobre a necessidade de obedecer a Deus, de modo que possamos ser participantes do reino de Deus. Tópico 3. Jesus, o exemplo de servo em ação. Na maior parte da narrativa deste evangelho, observamos Jesus fazendo coisas e não falando. Daí a necessidade de estudá-lo em toda a sua totalidade, para aprendermos com Marcos que, como servo de Cristo, não podemos permanecer imparciais. Necessitamos responder efetivamente ao nosso chamado. O autor dessa revista foi muito objetivo ao comentar o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus não apenas falava, ele fazia. A melhor forma de conhecermos a pessoa é vendo a atitude da pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa fala, mas não cumpre o que fala. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 37, nos diz: sejais, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Nossas atitudes falam mais do que palavras.
Tópico 3.1. O servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. Precisamos ter fé em Jesus Cristo, a ponto de confiar a Ele todas as nossas dores. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 40 ao 42, fala de um leproso. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero ser limpo. Assim como esse leproso se aproximou de Jesus e Jesus cuidou dele, ele quer fazer o mesmo conosco. Quanto mais se aproximamos dele, ele cuida cada vez mais de nós. Em Tiago capítulo 4, versículo 8 nos diz: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Em Marcos fica evidenciado que Jesus sempre nos socorreu em todas as nossas situações de ansiedade, medos e dores que enfrentamos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nas crises da ansiedade e de medo e dores. Não importa o que aconteça, Jesus sempre estará conosco, nunca estaremos sozinhos. 3.2. O servo nos mostra ser possível liderar através do serviço. No Evangelho de Marcos encontra-se largamente difundida a ideia de que Jesus liderava através do serviço. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 37 ao 39, nos diz: Todos te buscam, e ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Jesus não parava. Compreende-se facilmente que, como seus discípulos, devemos imitá-lo no serviço. O verdadeiro líder, ele trabalha. Tópico 3.3. O servo e sua influência inspiradora. No Evangelho de Marcos, podemos conhecer Jesus pelo que ele é. Passamos a conhecê-lo por sua ação e cuidados com todos. Se bem observarmos, podemos ver nele uma influência inspiradora para todos nós. Podemos dizer sem medo de errar que Jesus é o homem perfeito, o nosso maior padrão de integridade e justiça. Por tudo que Jesus fez, ele se tornou o modelo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Conclusão: aprendemos nesta lição que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Esse foi o resumo do Foco na EBD. Espero que tenha gostado e até a próxima lição.